Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho, hoje vai ser tipo um vlog, tá? Vou falar a influência que o André Matos teve na minha vida metal aí, em homenagem aí ao grande mestre aí, beleza? Eu sou o Saad e você tá no Heavy Idea. Bom, pegando ali, relembrando, né, como foi a influência do André na minha vida ali, desde a minha adolescência, né? Então, por volta ali de 97, 98, eu tava com uns amigos meus e tal, e aí teve um amigo meu que mostrou um CD pra mim, que era um CD coletâneo ali chamado 80 Noise. É da 89, né? Antigamente tinha bastante coletâneas assim. E aí tinha a gente tava ouvindo esse CD e aí uma das músicas tava lá, Angra, e era Freedom Call. E aí eu curti pra caramba tal essa música, até comentei com esse meu amigo aí, inclusive abraço aí, Alan. E aí ele falou pra mim, não, essa banda aí é brasileira tal. E aí eu fiquei, tipo, bem surpreso, porque até então eu não conhecia banda brasileira que tocasse esse tipo de som. Eu só conhecia o Sepultura, na verdade, né? De banda brasileira, pelo que eu me lembro, pelo menos. Acho que talvez o Genocídio ali, mas acho que só não lembro se foi antes ou depois do Genocídio. Enfim, aí eu fiquei bem assim, surpreso, tal, curti pra caramba e depois até cheguei a comprar esse CD da coletânea aí. E aí eu fiquei ouvindo bastante e tal, e aí passou um tempo, né? Eu, eu, eu trabalhava desde os 14 anos, né? Então eu já tinha mais ou menos um dinheirinho ali que eu separava para comprar um CD, comprar uma camiseta, uma revista, enfim. E aí, antigamente, né, para quem é dessa nova geração, aí antigamente a gente tinha umas revistas que vinha CD dentro assim e era coletânea. E tinha uma revista chamada Planet Metal. E aí eu comprei uma edição dessa Planet Metal, se não me engano, a capa do CD era roxa, o encarte era meio roxo, assim, eu não me lembro muito bem. E aí tinha uma outra música do Angra, que era Wings of Reality. E aí, tipo, eu curti pra caramba também, e eu ficava só ouvindo essas duas bandas, essas duas músicas, na verdade. Não tinha muito contato, não tinha internet na época, e o que eu conhecia era só né, o que eu tinha e o que os meus amigos me apresentavam. Às vezes a gente acabava um emprestando o CD pro outro, então fita cassete e tal. E era isso que a gente tinha de contato. E aí desde então, né, eu, né, conheci o nome do André Matos através aí dessas duas músicas e tal. E comecei a acompanhar do meu jeito, né, aos poucos ali. Eu tinha uns 14 anos, 13 por aí. E aí eu comecei a curtir mesmo as coisas que o André participava, né? E aí, quando eu fiquei sabendo, né, que teve a saída dele, do Xamã, do Angra, na verdade, né, fiquei meio assim, pensei que ia acabar a banda, fiquei até meio chateado na época tal. E aí depois eu fiquei bem feliz porque quando eu fiquei sabendo o André junto com o Luiz e com o Ricardo montaram ali o Xamã, né? E aí eu comecei a partir daí a acompanhar bastante o Xamã e só que também, né, ainda não tinha lançado nada assim, então eu acompanhava mais ou menos o que dava ali. É, e a- Nesse meio tempo, né, eu, eu tinha lá por volta de uns 16 anos, mais ou menos, 17. Foi quando eu às vezes assisti algumas novelas com a minha família e tal, e aí tinha uma novela, que inclusive era um tema que eu sempre gostei, que é de vampiro, né, a novela Beijo do Vampiro. E aí era uma novela que tinha uma trilha sonora. Quando eu tava vendo essa novela, eu vi assim uma trilha sonora que eu tipo, pensei, nossa, a trilha sonora é interessante e tal. E eu não, assim, eu achava que era metal, eu achava que tinha uma tendência assim mais voltada
pra rock, assim, de modo geral. Mas naquela época eu não manjava nada, não sei nem se eu manjo hoje em dia, mas eu não manjava nada naquela época, então era coisa, eu achava que era alguma coisa da minha cabeça. Até começar a ouvir a voz, né? Porque como era na novela, às vezes só tocava o instrumental, a voz não, às vezes não chegava a tocar, poucas às vezes tocou com a voz assim. E aí eu falei, pô, eu conheço essa voz de algum lugar e eu tentava entender e tal, né, da onde que saía, quem que era aquela voz, quem que era que cantava. E era o tema, acho que era um dos temas principais ali da novela, né? E e aí passou um tempo, eu descobri que na verdade era o Xamã, né? Até então eu não sabia. E aí, obviamente, quando eu percebi que era o Xamã e quando eu percebi que era o André Matos, aí eu passei a ser fã de carteirinha da novela, a ponto de deixar de fazer coisas que eu praticamente nunca deixei de fazer, que era jogar futebol, para poder ver a novela. Os meus amigos na época me zoavam, porque a gente todo dia a gente jogava, né, futebol na rua à noite. E aí eu não ia jogar enquanto não a novela não acabasse, porque eu ficava vendo a novela pra saber se esperando que ia tocar, sei lá, 3 segundos, 10 segundos da música do Xamã, que até então eu não sabia qual era o nome. E aí era até engraçado na época. Nesse meio tempo aí eu comprei um CD também de um outro amigo meu, que é o Felipe, Abração. Ele Ele indicou pra mim uma banda, na verdade um CD, ele não sabia exatamente o que que era também, mas ele falou assim, ó, tem uma banda aí que toca metal ópera, eu acho que você vai gostar. E aí eu acabei, ele me deu, eu, né, como metal ópera, aí eu fui nas lojas de CDs procurando por esse CD de metal ópera. Aí eu achei, até então eu não sabia o nome da banda, do projeto no caso. Depois eu comprei no escuro só porque era metal ópera, eu curtia essas coisas, sempre curti. E aí eu era o CD do Avantasia, né? O primeiro de Metal Opera Parte 1, acho que é o nome. E aí eu curti bastante, né? Era o estilo que eu gostava também. E que era o Power Metal ali, metal melódico e tal. E aí eu folheando em encarte, né? Porque pra quem curte comprar material físico e tal, tanto em vinil quanto em CD e tal, essas coisas, normalmente a gente gosta de ler encarte, né? Folhear as coisas e tal. E aí eu vi lá o nome André Matos, eu fiquei mais fã ainda do CD, né? Do Avantasia e tal, ouvia direto as músicas que o André participava e tal, e a partir daí eu comecei a perceber que o André participava de coisas também fora, né, fora Angra, fora Xamã, né, que era o universo ali. Aí também tinha o Viper também, mas até então eu não tinha contato de nada de música do Viper. Depois aí que eu fui comprar que tive acesso e fui comprar o CD do Viper e tal. Enfim, aí eu acabei, né? Passou o tempo, né? Trabalhando ainda ali, comecei a trabalhar perto da galeria do rock. E aí, tipo assim, eu todo mês eu separava um dinheiro do meu salário pra eu comprar alguma coisa pra mim de CDs ou de camiseta, enfim. E aí normalmente era CD. E aí eu ia lá numa loja lá da galeria, eu ia na Elion Records. E aí peguei amizade ali com o vendedor. E aí ele sabia que eu curtia na época, eu curtia bastante metal melódico, power metal e tal. E ele sabia que eu era muito fã do André, então tudo que chegava aqui o André participava, ele já falava comigo. E aí ele punha um pouquinho pra eu ouvir ali e tal, e aí se eu gostasse eu comprava. Normalmente eu comprava. É, E foi aí eu acabei comprando o CD do um projeto que o André participou, que é o Aina, ou Eina, não sei se é assim que pronuncia. Que é um CD duplo tal. O André toca, acho que canta acho que uma música só. E o CD, tipo, são dois CDs, acho que são 20 músicas, 25 músicas. E eu comprei só por causa disso.
Eu tenho ele até hoje aí, devia ter pego, eu acabei esquecendo de pegar. É, e aí também, além desse, eu também comprei um CD de uma banda, que era a banda brasileira, tava começando na época. E não vingou, eu não ouvi mais falar de nada deles também. Chama Talion, ou Talion. É uma banda de metal sinfônico ali, estilo Nightwish e tal. E o André participou, fez um dueto ali em uma das faixas. Eu comprei também o CD, justamente por causa disso. Hoje em dia eu nem sei como é que tá esses dois projetos aí, tanto o Talion quanto o Aina. E aí, desde então, era meio que pré-requisito eu consumir as coisas tipo que o André participava. Então, é, eu tentava procurar, por exemplo, até hoje eu tento achar original um é um CD, é um projeto coletânea com várias bandas brasileiras, que é o Hamlet. O André Matos participa, o Torto Squad, o Nervo Chaos, tem várias bandas lá que participam. Se não me engano, o Tota de Dana também participa. Eu queria esse CD original, inclusive, se alguém tiver aí para vender disponível, entre em contato comigo, vamos desenrolar isso aí, mas também não vai enfiar faca, hein? Porque eu não tenho dinheiro também não eu quero, mas também não sou louco. E aí era pré-requisito. E aí, beleza. Aí, tipo, com o Xamã também eu consumia bastante coisa do Xamã. Comprei o primeiro CD na época do lançamento. Vira e mexe eu ia nos shows e tal. Eu era assinante da Rock Brigade. A Rock Brigade fazia bastante sorteio, né? Promoção, sei lá. E aí ganhava ingressos e tal. E aí eu participava direto, eu cheguei a ganhar um par de ingressos lá para um show que o Xamã fez lá no antigo Credit Car Hall, lá na Zona Sul, aqui em São Paulo. Puta rolê, eu lembro até hoje que foi difícil chegar até lá. E aí eu nem sabia que eu ganhei o par de ingressos, eu achei que eu ganhei um ingresso só, fui sozinho e tal. Chegando lá, eu peguei os dois ingressos, não tinha o que fazer. Aí eu fui e dei pra uma menina que tava lá, ela deu sorte até, nem vendi. Ela ia comprar na hora, eu devia ter vendido até. Mas enfim. É... E aí, quando o Xamã. Eu já tava começando a deixar um pouquinho de lado o Power Metal, né? O metal melódico de modo geral. E aí, quando o André saiu do Xamã, eu meio que, tipo, desliguei do Xamã, assim, não sei nem o que que eles tocaram, não conheço nada do Xamã depois que o André saiu. E aí eu, né, deixei um pouquinho de lado, eu vi que o André fez ali uma carreira solo e tal, mas também não acompanhei muito. Acompanhava mais de longe, assim. Depois eu fiquei sabendo, eventualmente eu via que ele ia fazer algum show. Chegava até a pensar, acho que eu vou e tal, mas acabava não indo. E também quando ele fez a reunião com o Viper, né? Eu também falei, pô, seria interessante, até de certa forma importante pra cena. Acabei não indo também, sempre deixava pra depois, e aí acabou a turnê dele com o Viper. Depois passou um tempo, eu já tava acompanhando o canal lá do Luiz Mariucci lá no YouTube, já tava percebendo ali uma movimentação para ter uma reunião nova do Xamã ali. E aí eu também falei, bom, agora eu vou, né? Xamã era uma das bandas que eu mais curtia quando eu era mais novo, então acho que seria legal eu ir. E acabei não indo nesses primeiros shows. E aí foi quando, né, eu percebi que eu perdi a oportunidade, porque, né, eu recebi a notícia ali, né, da morte do André. É, Bom, no dia que eu recebi a notícia, eu tava jogando, eu tava com o celular na mão e tava jogando. E aí apareceu a notificação assim pra mim, e aí eu olhei ali e falei, tipo, deve ser essas clickbait aí que o pessoal fica postando qualquer coisa que tava numa época que tinha muita gente que morria. Tipo, que era artista, que era alguém famoso, morria. Ah, fulano de tal morreu. E aí, tipo, você ia ver lá, passava tipo um tempo, a pessoa desmentia, a própria pessoa mesmo que
supostamente morreu, desmentia. E aí tá, eu pensei que era isso. Aí eu pensei que era isso e não dei muita atenção. Foi aí que eu passou algumas horas, tipo, sei lá, uma hora e pouco, alguma coisa assim. Um amigo meu que também tava comigo ali naquele dia, ele chegou e falou assim, ô, você viu que o André Matos morreu? Ele também curtia metal e tal. Curte ainda, na verdade. Aí eu falei assim, eu vi aqui, notificou aqui pra mim, mas eu acho que eu não. Acho que é mentira, eu não acredito muito não. Aí ele falou assim, não, eu dei uma olhada aqui, parece que é verdade e tal. Aí eu falei, puta, será que é mesmo? Aí eu pensei na hora ali, eu falei, putz, eu vou tentar ver em uma fonte confiável, né? Aí fui nas redes ali do Xamã, até mesmo na rede do Luiz Mariucci, porque eu sabia que ele tava com contato bem próximo e tal. E aí realmente foi, né, a confirmação. E aí eu comecei a cair na real que realmente o André faleceu e tal. Comecei a ficar chateado pra caramba, assim, eu fiquei bem chateado. Foi uma pessoa que eu comecei a relembrar, né? Tudo isso que eu falei pra vocês aí antes, eu comecei a relembrar. E aí começou a cair a minha ficha o quanto que eu era fã do André sem perceber. E aí eu fiquei bem chateado, eu fiquei tristão, assim, tipo, ó, praticamente assim, como se fosse alguém da minha família. E o André nem sabia que eu existia. Mas pra mim ele fazia diferença ali, não só como por ele cantar e tocar músicas que eu curtia, mas assim como musicista, né, como profissional da música ali, o cara era monstro demais, assim, tipo, ele era fora de série, genial, assim, e realmente faz jus a a homenagem que todo mundo possa fazer para ele, assim, inclusive ser, né, decretado por lei aqui em São Paulo, Dia Municipal do Metal, inclusive seria bem interessante ser decretado no Brasil inteiro, porque ele levou o nome do Brasil pro mundo, assim, principalmente na Europa ali. Ele é foi das maiores referências do metal brasileiro ali, né? E é isso, assim. Aí passou um tempo, né? Óbvio, passou esse tempo todo aí. Aí eu voltei, tirei, né? Coloquei o Heavy Idea já é um canal, já é um projeto que eu tenho faz um tempo. Tava engavetado e aí no final do ano passado eu resolvi retomar e aí comecei a ter, né, até mais experiência com mais algumas outras coisas ali, comecei a ter alguns contatos ali, digamos assim, e aí surgiu a oportunidade para eu participar da coletiva de imprensa do documentário do André Matos. E aí, pra mim, essa foi tipo uma realização pessoal, além de, né, ser a realização profissional ali, digamos, por conta do Heavy Idea, foi uma realização pessoal também, porque passou todo aquele filme na minha cabeça de tudo que teve de influência ali do André. Então eu fiquei feliz pra cacete, assim, naquele dia, assim. E foi isso, assim. Tentei ser o mais breve possível, né? Considerações aqui, né? Então que eu deixo de dica aí, se é que alguém vai se importar com isso, mas uma coisa que eu costumo falar pra todo mundo é se você curte uma banda, curte um artista e tiver a oportunidade pra ir ao show e ver alguma apresentação, nem que você faça um pouco de esforço ali a mais, vai, faz, tenta fazer acontecer porque você não vai se arrepender depois de ter ido. Você vai acabar se arrependendo de não ter ido, que foi o meu caso ali. E não foi só com essa questão aí da reunião do Viper, do André com o Viper, da reunião do André com o Xamã, mas outras circunstâncias aí que outros artistas que eu também não vi e me arrependo porque eu poderia ter feito um esforço na época lá. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de fazer aquele ritual
O Ritual Maroto aí faz o cucocô, curte, comenta, compartilha. Comenta aí, aproveita aí, comenta onde que você tava quando você ficou sabendo do falecimento do André. Comenta qual foi essa reação e como foi aí se o André influenciou tanto para você do jeito que ele influenciou aqui para mim. E é isso aí. Se inscreve no canal, ativa a notificação. É importante vocês compartilharem, interagirem aí, se inscrever no canal, pra gente crescer juntos aí. E se você não gostou, dá um dislike e comenta por que você não gostou, que eu vou tentar melhorar da próxima, beleza? Valeu, abraço.